Bom, pessoal, já estamos ao vivo aqui. Em alguns minutinhos nós vamos dar início. Já estamos com a presença do professor Milton Kanashiro, né, do Leandro, que vai fazer a nossa intermediação e assessoria técnica. E só esperando mais alguns minutinhos para a gente começar na horinha certa. Certo, Leandro? Certo, professor. Milton, obrigado aí mais uma vez pela presença. Daqui a 2 minutinhos a gente dá início. Perfeito. Obrigado, João, pelo convite. Grande prazer estar aqui com vocês. Gente, então, vamos dar início aqui, né? Boa noite a todos e a todas. Essa é mais uma live do nosso projeto Educação, Ciência e Saúde, que está acontecendo toda terça-feira às 19 horas. Nós estamos aqui trazendo informações sobre ciência de verdade, né? Sobre coisas que são importantes do nosso dia a dia nesse período de pandemia. E agradecemos aí a presença de todos vocês. Hoje estamos aqui com Leandro. Leandro, né, é doutorando, né, em educação. Fala aí um pouquinho de você, Leandro, que vai nos dar esse suporte. Ok, boa noite, professor João, boa noite, professor Milton, boa noite a todos aqueles presentes para assistir a nossa live, o nosso bate-papo. É muito interessante nesse contexto, na atual conjuntura que a gente vive, né, de negacionismo da ciência. Vamos abordar temas bastante polêmicos, né, e sempre com um olhar na verdadeira ciência, desvendando mitos, né, derrubando mitos, criando um ambiente, uma ambientação científica no nosso contexto. Eu sou o Leandro, sou professor de biologia, também sou doutorando em Educação, Ciência e Saúde pela UFRJ, no campus Fundão, e faço parte do projeto de extensão da UENF, também intitulado Educação, Ciência e Saúde. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, queria apresentar para vocês, com grande satisfação, meu amigo, colega da UENF, professor Milton Kanashiro. Professor Milton é graduado em Medicina Veterinária, ele é médico veterinário pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fez mestrado em Microbiologia Veterinária pela Universidade Federal Rural também, e doutor em Biociências e Biotecnologia pela nossa UENF. Tá? É professor associado da UENF, né, atuando em curso de pós-graduação, em curso de graduação, tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunoquímica e imunologia celular, desenvolve pesquisas principalmente nos seguintes temas: anticorpos monoclonais, imunodiagnóstico, inflamação, toxinas e avaliação de compostos orgânicos e inorgânicos com atividade contra o câncer, né? E muito importante falar também que o professor Milton é chefe lá do laboratório de biologia do Reconhecer da UENF, né? E ultimamente também está à frente de um
fato muito importante da nossa região, que é o laboratório que faz os testes para a Covid-19, que foi montado, né, em associação lá com a UENF e a Prefeitura de Campos, que está funcionando lá no HGG. Então, vocês veem que o Milton, né, é uma pessoa completamente dentro do esquema hoje da Covid-19, da questão da vacina, da imunologia, né? E a gente traz aqui, hoje, com muita satisfação, o professor Milton para falar dos desafios da ciência frente à pandemia, né? É interessante, né, Milton, porque hoje eu estava vendo mais cedo o Festival do Conhecimento da UFRJ, né, que é um grande congresso da UFRJ, nossa grande Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se estava comentando, né, no início justamente esses ataques que a ciência tem sofrido, e até numa palestra do professor Miguel Nicoleles, né, todo mundo conhece, um grande neurocirurgião, ele estava falando dessa questão que em alguns estados do Nordeste se criou uma comissão de cientistas para, digamos assim, aconselhar o que fazer nesse período de pandemia. Mas, no geral, a gente tem visto o contrário. Muitas vezes a ciência sendo atacada, teorias pseudocientíficas vindo à tona, e que é crítico nesse cenário de pandemia, né, onde as pessoas se arvoram donas de um conhecimento que não tem, indicam remédios sem, né, efetividade no tratamento de Covid, que podem levar as pessoas a risco, né? Então, né, a gente, para começar esse papo, queria te perguntar o que você acha desses desafios, quais são os desafios da ciência, né, frente à nossa pandemia atualmente. Está difícil, né, Milton? Ok. Boa noite, João, Leandro e todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? É um grande prazer estar aqui com vocês, né? E poder falar um pouco de ciência e falar um pouco também desse desafio que existe, né? Que a gente enfrenta atualmente. E realmente, né? É um grande desafio, né? Em termos de ciência e pseudociência, né? E eu acho até que essa é uma questão, às vezes, não é muita desinformação, o que eu, às vezes, percebo, né, e pela própria biologia, né, do SARS-CoV-2, né, que permite que essas interpretações equivocadas, né, da ciência, ou pseudociência, que as pessoas, às vezes, se apossam, né, e passam a chamar de ciência, e, na verdade, não é uma ciência no sentido mais estrito, né, do conhecimento, né, pelo simples fato, por exemplo, né, de que a infecção por esse vírus, ele acomete boa parte das pessoas, mas uma pequena parte, né, um percentual bem pequeno, em torno de 2 a 5%, acaba desenvolvendo a forma clínica mais grave, né, mais evidente. E muitas das vezes as pessoas se aproveitam desses outros 95%, né, que é uma sintomatologia muito leve ou até assintomática, e faz uso de vários medicamentos, de vários procedimentos, e acabam divulgando isso como ciência, como se tivesse o procedimento, o tratamento, o medicamento, enfim, qualquer tipo de ação, né, de possível tratamento ou comportamento, como um resultado positivo, e, na verdade, é o próprio curso da própria doença, né, da infecção, é normal que ela não cause, né, uma sintomatologia clínica tão evidente, né, em boa parte das pessoas. E aí, às vezes por ignorância, ou por desconhecimento, e às vezes de má fé também. Enfim, existem todas as formas, né, de interpretação. E aí se utiliza disso, né, como forma, né, para induzir, né, as pessoas ao erro, né, e a própria característica, né, dessa infecção facilita muito esse tipo de interpretação. Então é preciso ter muito cuidado, né, com
o que a gente divulga, né, e muito cuidado também em interpretar e aceitar aquilo que é divulgado na internet, que é uma forma muito ampla, né, e democrática de divulgar informação, mas tem muita informação ruim, e a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E eu acho que tem muita interpretação também errada de dados científicos, né, Milton? Não sei se você concorda comigo. E é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas acham que a ciência é aquele negócio que está lá fechado dentro da universidade, mas que não influencia na nossa vida. E, por exemplo, uma questão que tem levantado, né, que chegou até nós, várias pessoas perguntaram, é a questão específica da nossa cidade. Campos dos Goytacazes, abertura do comércio em Campos, né? Por questões políticas, por questões econômicas, a gente vê que tem até um grupo, né, econômico que pressiona para que esse comércio seja aberto, que os shoppings sejam liberados, muitas vezes desconsiderando, né, a opinião da ciência. O que você acha disso? Será que é o momento realmente da gente abrir o comércio, liberar comércio? Principalmente como a gente está vendo que isso acontece das imagens que a gente tem das pessoas por aqui. O que você coloca nisso? O que você acha da visão da ciência nesse sentido? Olha, João, é uma questão assim, bastante complicada, né? Porque para a gente olhar toda essa abertura dessa forma, é preciso ter uma informação técnica muito bem respaldada, né? Como, por exemplo, testes, né, de diagnóstico muito bem executado, e para verificar exatamente qual é o nível, né, de contaminação, né, de pessoas positivas, né, que já foram contaminadas, e aí sim, né, poder ter uma orientação com base no diagnóstico, né, e aí sim a orientação para a abertura do comércio, né, ou seja, diminuindo a restrição, né, do isolamento social. Mas, infelizmente, a gente não tem essa informação por vários aspectos, né, pela própria limitação de oferta desses kits de diagnóstico, tanto do ponto de vista os diagnósticos rápidos sorológicos, ou mesmo aqueles sorológicos por ELISA, e o molecular. Então, por essa dificuldade e a falta dessa informação, acaba comprometendo muito, né, a tomada de decisão, né, e também a interpretação, né, da própria doença, da própria epidemiologia, que também ela é muito nova, e a gente pode, se a gente observar os países, né, que já passaram por isso, ou as cidades que já passaram por isso, ou estão numa fase mais avançada, né, da contaminação da população, tem comportamentos bem diferentes, né? Então, dentro do próprio Brasil, a gente tem várias epidemias, né, acontecendo simultaneamente em momentos diferentes e de formas diferentes. E se a gente olhar para o aspecto internacional, também, né, você tem comportamentos diferentes em países diferentes, né? Por exemplo, posso chamar atenção por uma coisa que eu estava assim, muito preocupado, né? E em partes aconteceu, em partes não. Naquele episódio, né, dos protestos nos Estados Unidos, né, da antirracismo, né? Então você viu que no país inteiro, né, nos Estados Unidos, aconteceu aqueles protestos. Em algumas regiões, você vê que hoje você tem surtos, né, acontecendo em números bastante elevados. Mas em Nova York, por exemplo, né, a tendência é de estabilidade e diminuindo os índices de contaminação. Então, você tem comportamentos diferentes dessa infecção, aí você tem particularidades regionais também e provavelmente populacional também, né, entre vários outros aspectos que ainda não está muito bem claro para a gente. Ou seja, para você fazer essa liberação ou não, o ideal seria que você testasse, consultasse, né, cientistas, seguisse normas, procedimentos, protocolos e que não fosse essa uma decisão tomada, né, basicamente em funções políticas ou econômicas. Mas nessa sua fala, Milton, você falou de uma coisa muito interessante, que são os testes, né? Os testes rápidos
e o teste de PCR. Inclusive, né, você participa de uma iniciativa muito louvável, né, da prefeitura da cidade, né, da UENF e lá no HGG, que é a implantação do laboratório para testagem, né, com teste de PCR. Você podia falar um pouquinho de outro, né, do teste rápido, do teste do PCR, e se eles são importantes, se eles são confiáveis, né, e qual é a aplicação de um e de outro? Sim, claro. Bom, primeiramente, né, essa parceria foi bem interessante, que a gente pôde apoiar, né, o estabelecimento desse teste diagnóstico molecular lá no HGG, que, no caso do teste molecular, é considerado o teste padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Bem, basicamente, o diagnóstico ele pode ser balizado em 3 aspectos, né? A detecção da partícula viral, né, que é feita através do teste RT-PCR, o teste sorológico, né, que é feito a partir, né, de ensaios de detecção de anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2, e esse aí envolve o teste de ELISA, que é um teste mais laboratorial, e o teste rápido, né, que é aquele testezinho rápido que leva 15 a 30 minutos para fazer o diagnóstico. E o outro também, que é um diagnóstico presuntivo, né, que são os exames por imagem, por tomografia, né, de pacientes que estão em fase clínica, né, de acometimento, né, e a partir dessa imagem tomográfica, ela é bastante característica, né, e muito sugestivo da infecção pelo Covid-19. Bem, com relação aos testes, né, de laboratório, esses 2 são muito importantes. No caso do teste molecular, ele é utilizado para identificar o vírus, e ele é identificado a partir, né, da detecção do RNA viral nas amostras do paciente. Então, o teste molecular ele é feito a partir daquele ensaio onde é colhido as amostras a partir de um swab, né, 2 swabs, na verdade, um é colhido no nariz e outro na faringe, na garganta, né. Então, são colhidos 2 swabs e são enviados para o laboratório. E aí, sim, eles são processados, né, e aí é identificado um fragmento do RNA viral. E, a partir daí, sim, extrapola-se que aquele indivíduo está contaminado pelo vírus, né, e está em fase de potencial disseminação do vírus. Isso deve acontecer mais ou menos a partir 2 a 3 dias antes do início, né, do aparecimento dos sintomas, daqueles que apresentam sintomas, até o 14º, 20º dia, a partir da infecção. Né? Então, esse é um teste muito importante para quê? Para identificar pessoas que estão na fase clínica e são potenciais para disseminar o vírus. Então, ele orienta bastante que essas pessoas que têm o teste molecular positivo precisam fazer o isolamento. Né? Para quê? Para que não fique contaminando outras pessoas. Já o teste sorológico, ele é baseado na identificação de anticorpos, né, que é o produto, né, que é produzido pelo nosso corpo a partir da infecção, e nosso sistema imunológico, uma das respostas, né, é a produção de anticorpos. E aí, então, essa detecção, né, da infecção pelo Covid-19, ele é feito a partir da detecção desse anticorpo específico. E esse anticorpo específico, ele pode ser do tipo IgM ou IgG. A IgM, ele é mais ou menos indicativo, né, da infecção aguda, ele é um indicativo da infecção aguda, similar ao que acontece com o teste molecular. Enquanto que a detecção do isotipo IgG, do anticorpo IgG, ele significa que a pessoa já teve contato com esse vírus, né, em algum momento do passado, e ele está imunizado, ou seja, ele já teve a infecção e se recuperou. Pode acontecer do paciente ter IgM e IgG, e aí sim, significa que ele está na fase final da infecção e ainda tem o potencial de disseminar, né, de contaminar outras pessoas. Milton, e uma questão aí que você falou que é importante, né?
o teste, né, sorológico, ele diz que se a pessoa já teve contato com o vírus e, teoricamente, estaria imunizado, né? O que se tem dito a esse respeito? Quer dizer, a pessoa que já teve o vírus pode sair para a vida, beleza, estou imunizado, estou protegido, e estou protegido para sempre, nunca mais vou ter esse vírus? Como é que está isso agora, como conhecimento a respeito disso? Então, são informações importantes, né, em termos de retorno, né, à circulação social, né, às atividades laborais, por exemplo. Sim, uma pessoa que já teve a contaminação, né, e testa IgG positivo para o Covid-19, teoricamente ela está imunizada, né? Agora, é difícil responder, porque a gente não tem tempo de infecção, né, e de avaliação por quanto tempo essa pessoa estará protegida. Aparentemente, essa resposta imunológica ela é suficiente para não permitir uma reinfecção nesse período de tempo que a gente tem de observação. E essa observação a gente pode colocar mais ou menos aí 6 meses, né, que é a partir daquele surto inicial lá da China, que aconteceu mais ou menos em novembro, dezembro do ano passado. Então, olhando para essa infecção lá na China, considerando, né, que ainda exista vírus circulando, né, no país, lá na China, os casos de relato, né, de que houve reinfecção é um número de pessoas muito pequeno, assim, um número de casos muito pequeno, que não dá para inferir que uma pessoa que teve contaminação possa sofrer reinfecção. Aparentemente não, né, mas é preciso ter uma observação maior, um tempo maior, inclusive, para saber quanto tempo dura essa imunidade, né, pelo Covid-19. Entendi. Isso somente o tempo vai poder nos dizer. Quanto tempo, né, você vai ficar imune? Que, na verdade, é o efeito que você espera quando você tiver uma vacina, né? A vacina vai ter o poder, se espera, né, de aumentar a imunidade da pessoa e prevenir, evitar que ela venha a ter o vírus. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa questão de vacina, que é muito importante, né? Todo mundo está esperando aí que a gente tenha em breve uma vacina, para saber quando será que a gente pode ter a possibilidade de ter uma vacina. E uma coisa importante, né, é se as vacinas são seguras, porque hoje em dia a gente tem gente até que nessa onda pseudocientífica faz campanha anti-vacina, né? Fala que vacina é coisa do demônio, do capeta, do governo que quer botar um chip em você, do governo que quer matar as pessoas, sei lá, né? Tem essas teorias doidas. Vacina é segura, Milton? E para quando será que a gente pode contar com uma vacina? É interessante falar essa questão da reinfecção, que nós recentemente tivemos um paciente, né, que ele teve a Covid em março, ele voltou, melhorou e voltou a apresentar os sintomas agora no início do mês e veio a óbito na semana passada. Então, antes de que essa vacina seja realmente produzida, seja realmente lançada em larga escala, ainda é importante a questão da prevenção com o isolamento social. Sim, com certeza. A gente tem vários pontos aí, né, a serem respondidas ainda, né, muitos questionamentos, muitas perguntas e muito pouca resposta, né? Então, enfim, tem muita coisa aí que a gente não consegue entender ainda, né? Inclusive a questão da resposta imunológica duradoura e o quanto tempo ela é protetora, né? No caso da infecção natural, que também funciona como se fosse uma forma de vacina, né? A infecção natural. O ideal é que, enfim, que as pessoas pudessem se contaminar, mas não desenvolvesse a doença, né? E aí, enfim, é uma forma também de se vacinar, que é mais ou menos o princípio também de uma vacina. Mas, infelizmente, a própria biologia desse vírus faz com que um percentual pequeno, né, em torno de 2 a 5%, venha a desenvolver a forma clínica grave. E, obviamente, ninguém quer correr esse risco. E aí, uma das formas, né, de se prevenir, aliás, a única forma de se prevenir, sim, é através de vacina. E em termos de vacina,
né, a primeira coisa que ela a primeira coisa que ela tem que fazer é estimular uma resposta imune de forma efetiva e que possa proteger contra a infecção natural. Ou seja, a vacina ela não deve causar nenhum transtorno grave, né, na saúde de quem toma a vacina, e essa vacina precisa, né, estimular uma resposta imunológica protetora e com produção também de células de memória, que é muito importante, porque senão foge ao conceito de vacina, né? Se não induzir a formação de células de memória, tanto de células T quanto de células B, a vacina não é uma vacina, né? Você faz a infecção, toma a vacina e aí essa resposta desenvolvida ela se perde, certo? Então, atualmente a gente tem várias propostas, né, de desenvolvimento de vacinas, várias empresas, várias instituições de pesquisa, vários grupos trabalhando. Atualmente deve ter em torno aí de uns 140 propostas de vacina. E algumas já, né, em fase bem mais avançada, 2 delas, né, que o Brasil faz parte desse processo de avaliação, né, que é aquela vacina produzida por Oxford, né, junto com a AstraZeneca, né, que é uma vacina recombinante, utilizando adenovírus de chimpanzé, e a outra proposta, que é a vacina da Sinovac, né, que é uma empresa chinesa, um grupo chinês, que utiliza um modelo vacinal bastante tradicional, bem conhecida, que é a utilização de uma proposta da vacina inativada. Ou seja, essa vacina do grupo chinês é o próprio agente infeccioso, né, o SARS-CoV-2, produzido em laboratório, em larga escala, e inativado por mecanismos químicos ou físicos, né, e aí, então, a própria partícula viral, né, é utilizada para imunizar as pessoas. Certo? Bom. Milton, mas aí é interessante a gente afirmar, né, e talvez por isso, às vezes, as pessoas até ficam querendo uma resposta rápida, mas na ciência não há resposta rápida, né, porque, como você falou, a vacina, para ser colocada, né, no mercado, ela, antes de tudo, tem que ser segura, né, por isso que ela vai ser testada e retestada, e com grupos de controle, até poder ser oferecida para a população, né? Isso, acabei, né, me estendendo e não comentando a questão da segurança, né, em termos dessas vacinas. Enfim, as vacinas, assim, além de produzir, né, induzir uma resposta protetora com células de memória, ela tem que ser também segura. Obviamente, não tem aquela vacina que seja 100% segura. Todas elas induzem um certo grau, né, de efeitos colaterais, e algumas vezes, num percentual extremamente pequeno, né, efeitos colaterais mais graves. Mas, em geral, não. São efeitos colaterais bem toleráveis, né, tipo dores locais, um pouquinho de febre, né, e que passa rapidamente. A questão da segurança, sim, né, apesar de serem tecnologias já conhecidas, no caso da vacina inativada produzida pela Sinovac, né, é uma tecnologia já bastante tradicional, bastante conhecida, né, com uma história acumulada de utilização dessas vacinas, assim, de longa data, né, de séculos de experiência acumulada, mas ainda assim é uma vacina nova, né, que precisa ser testada, avaliada, né, se ela é capaz de proteger, se ela não induz efeitos colaterais, e o resultado dela também esperado é que sim, ela, a partir desse processo, né, da vacinação, ela seja capaz de proteger, né, o indivíduo que não tenha tido contato com o SARS-CoV-2, né, quando vacinado, essa pessoa passa a ser resistente à infecção natural. Isso é o que se espera. Mas, por exemplo, nem sempre isso pode acontecer. Um dos efeitos não esperado, indesejável, que pode acontecer, por exemplo, na utilização de vacina, isso pode acontecer com qualquer vacina, né, e isso já aconteceu com o
SARS, né, lá de 2002, 2003, naquele surto que teve, né, de que a própria vacina, em alguns pacientes, aumenta, né, a infecção pelo vírus, que é um fenômeno chamado de infecção aumentada por anticorpos. Apesar de anticorpos ser utilizado, a função dele é proteger, né, contra a infecção, bloqueando a interação da partícula viral com a célula hospedeira. Em algumas situações, esses anticorpos, quando se ligam em regiões, né, em epítopos, que a gente chama, mas, enfim, em estruturas, em regiões da partícula viral, que não seja aquela região neutralizante, né, em algumas situações, e não é muito frequente, mas pode acontecer, né, de que esse anticorpo faça a ponte de ligação entre a partícula viral e a célula hospedeira. Então, esse efeito indesejável e não esperado que pode acontecer é que esse anticorpo induzido pela vacina possa fazer essa ponte, né, porque a vacina induz essa resposta imunológica e esse anticorpo produzido, ela pode também fazer esse efeito, né, de uma ponte entre a partícula viral e a célula hospedeira. E, nesse caso, né, a pessoa vacinada vai apresentar uma infecção maior. Ao invés de ser protegida, ela vai facilitar, né, a infecção pelo vírus. Esse é um efeito indesejável, né, e, eventualmente, ela pode acontecer. Então, por isso que é importante fazer, né, esse teste, né, de fase 3, que o Brasil está participando, e pode acontecer tanto com a vacina, né, inativada pelo grupo chinês, como também por essa vacina produzida por Oxford e AstraZeneca, que é hoje, né, essa vacina produzida pela AstraZeneca e o grupo de Oxford é uma vacina assim, tecnológica também, né, apesar dela utilizar o vírus, na verdade ela utiliza o vírus recombinante. Essa vacina ela não é constituída especificamente pela partícula viral do SARS-CoV-2. Ele é um vetor vacinal, né, que é um adenovírus de chimpanzé recombinante, recombinante, ou seja, ele expressa, né, aquela partícula da espícula do Covid-19. Então, é um vetor adenovírus de chimpanzé, que expressa, né, a espícula do Covid-19. E aí, então, ele é multiplicado, né, em cultura de células, em laboratório, e é utilizado para imunizar pessoas. E essa é a vacina que está sendo testada, né, em fase 3, com o pessoal do grupo aqui da Fundação Oswaldo Cruz. Correto. Sim, Milton, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de dar um aviso, tá? Que a gente está colocando aqui uma lista de presença, um link, tá? Para quem estiver nos assistindo, por favor, preencher um formuláriozinho do Google Forms e a gente vai considerar isso como presença, tá? A gente ainda não sabe se vamos poder emitir certificados. Aproveitando, queria dar boa noite aqui ao professor Olney, nosso pró-reitor de extensão, né? Esse é um projeto de extensão da UENF, o professor Olney está nos assistindo, então é bom que ele está aí, porque é mais alunos para pedir para ele, professor, certifica nós. Então a gente está esperando a resposta justamente da PROEX, para ver se a gente consegue certificar, principalmente nossos alunos que assistem esses eventos. Mas, Milton, eu queria te perguntar o seguinte, você falou aí da vacina, né? Muito importante isso, e a gente espera que a vacina tenha uma função preventiva, protetiva, digamos assim. O cara que é vacinado, ele não vai voltar a se infectar com aquilo. Agora, óbvio, está falando que eu não sou fácil? Não, claro que não. A gente tem que aproveitar e puxar, digamos assim, por quem está no poder, para que possa nos autorizar a certificar a galera aí. Então, Milton, a gente espera, né, que a vacina vá... Isso aí, Raquel, ajuda aí, professor, certifica nós. A gente tem que esperar, né, que a vacina
e por isso é importante que ela funcione. Milton colocou muito bem, né? Porque se você tiver uma vacina ou alguma coisa que não funcione e você se sentir protegido e parar de ter cuidado, se a vacina, seja lá o que for, não te proteger realmente, o seu risco é ainda maior de contrair a infecção. E aí eu te pergunto, Milton, nessa questão de pseudociência, a gente tem visto muita gente colocando remédios, tá? Como, por exemplo, a ivermectina. Acho que você estava comigo naquela palestra que a gente deu no IFE, né? Que uma pessoa postou que o prefeito lá da cidade dela dizia que se você tomasse 2 comprimidos de ivermectina com um copo de Coca-Cola, você estava prevenido, você não pegaria o coronavírus. E assim, né, tem sido colocado por algumas pessoas, eu diria muito irresponsavelmente, né, que outros remédios, como cloroquina, previnem, ou seja, evitam que você vá contrair a infecção pelo coronavírus. Isso é verdade? Isso não é? Existe atualmente algum remédio que você tomando previamente vai impedir que você tenha infecção? Tem algum remédio que previna a infecção com coronavírus, Milton? Não, João, acho que talvez o que vai prevenir a infecção pelo coronavírus seja a vacina quando ela for testada e aprovada, né, certificada pelos órgãos de vigilância sanitária, né, e os órgãos competentes para isso. Agora, quanto à utilização desses fármacos de reposicionamento, mais especificamente, né, cloroquina, ivermectina, né, bom, a cloroquina já tem várias pesquisas feitas dizendo que ela não tem nenhuma ação, né, contra o coronavírus. E a ivermectina, mais ou menos a mesma coisa, né, mas o que a gente começou a conversar no início, né, de que, felizmente ou infelizmente, a questão da própria biologia do coronavírus, o fato dela causar uma infecção assintomática ou com sintomatologia muito branda na maior parte das pessoas, né, em torno de 90% a 95%, por aí, faz com que essas coisas apareçam. E aí você tem os oportunistas, né, e aqueles que, por desconhecimento, acabam embarcando nessas histórias. Né, veja bem, se alguém chega, né, divulga na mídia, nas mídias sociais, enfim, na internet, de que a cloroquina funciona, eu fiz um teste molecular para o diagnóstico do coronavírus, deu positivo, tomei cloroquina e fiquei bom. 95% das pessoas vai acontecer isso. Né, percebe? Então, o oportunismo desse tipo de informação, né, às vezes de má fé, e às vezes por desconhecimento. Né, e as pessoas que assistem, né, e olham, e eu vejo isso assim com muita frequência, todos nós já vimos, através dos nossos grupos de WhatsApp, enfim, dessas mídias de divulgação social, né, vídeos, depoimentos, né, de profissionais da área de saúde, médicos, vários médicos falando de cloroquina, de ivermectina, de vitamina D, N outras coisas, né, dizendo que receita, que trata várias pessoas, né, e que funciona como preventivo, como, enfim, como tratamento de casos graves, tratamento preventivo, né, usando, né, da própria forma, da própria biologia dessa infecção, que 90% a 95% das pessoas não vai fazer uma infecção grave. O Getúlio está sugerindo. Aí está aí a porta aberta para os oportunistas e, às vezes, por ignorância. Pois é, o Getúlio está sugerindo aqui no chat cachaça, limão e mel. Pois eu acho que eu prefiro. Em 95% dos casos vai funcionar. Vai funcionar. Melhor do que cloroquina, galera. E tem Elaine também, que fala do chá de boldo, né? A gente já ouviu chá de boldo, gargarejo com água morna e limão, vitamina D, vitamina C, bife de fígado, né? Alguma dessas coisas previne, pelo amor de Deus. Tudo isso, 90%, 95% vai funcionar. Olha que maravilha. Para que a gente... Eu geralmente receito gordura de frango. Se você passar gordura de
frango no corpo. Funciona, gente, funciona. Fica lindo. Realmente, esses protocolos médicos que vêm sendo utilizados, né, sem nenhuma comprovação científica, como a ivermectina, a dexametasona, a hidroxicloroquina, são protocolos que estão aí cercados, né, de fake news, mas também são utilizados, está sendo utilizado por profissionais de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada. Então, isso realmente acaba por tensionar, né, toda a educação científica que a gente tenta colocar para frente, né? E isso funciona como um freio mesmo. Agora, em relação à vitamina D, tem um artigo que foi publicado pela Med R. Schive, da Universidade de Northwestern. Se não me engano, foi um estudo feito na Alemanha, que eles atestaram que altas quantidades de vitamina D, quando o paciente apresenta os sintomas de 50 mil UI para cima, seria o ideal para o tratamento da Covid-19. Você pode esclarecer isso para a gente um pouco melhor, Milton, em relação à vitamina D? Sim, Leandro, duas coisas. Você falou da dexametasona, né? A dexametasona, sim, ela é utilizada, sim, né, no tratamento dos casos graves, né, clínicos, como um anti-inflamatório. E realmente ele é um importante fármaco, né, para reduzir o processo inflamatório induzido pelo coronavírus. Ele não tem ação específica contra o vírus, mas ele trata os sintomas, tá? Ele não é tão efetivo, mas ele ajuda, né, a melhorar os sintomas. Quanto à vitamina D, né, na verdade, é uma grande especulação, né, mas não existe nada comprovado cientificamente que a vitamina D funcione, né? O que existe algumas pesquisas que são levantamentos, né, de pesquisa. Por exemplo, não sei se acho que foi esse trabalho que você citou, né, que faz um inquérito, né? Boa parte das pessoas que fazem infecção grave, né, tinha deficiência de vitamina D. Mas percebe que esse é uma pesquisa que foi feita lá na Alemanha, né, e em outro país europeu. E durante o período, né, que aconteceu essa pesquisa, era no inverno. Lá, para a gente aqui verão, mas lá era inverno. Então, boa parte desses pacientes estavam em isolamento, né, ou restrito lá nos seus apartamentos, nas suas casas, e era inverno. Então, era natural que eles tivessem deficiência de vitamina C ou baixos níveis de vitamina C, C não, vitamina D. Né, então, mas existem uma série de outras coisas, outros elementos, que poderiam justificar, né? Então, a vitamina D, nesse caso, talvez seja somente mais um elemento a compor o bem-estar físico, né, fisiológico daquela pessoa. Então, ou seja, qualquer deficiência, qualquer problema de ordem de saúde que seja corrigido, vai ajudar, sim, né, na resposta para o bem-estar da pessoa e uma melhor resposta contra uma infecção. Então, essa correlação, ela, apesar de aparentemente apresentar uma certa correlação da vitamina D no tratamento de casos graves, né, a vitamina D, ela não tem nenhuma ação específica. Na verdade, ela funciona como um tratamento de ação geral, no sentido de promover um bem-estar fisiológico. É como vitamina C e qualquer outro medicamento que vai induzir, né, um melhor bem-estar nos pacientes. Mas existem vários outros elementos, né, que a gente poderia discutir talvez depois, que poderia justificar, né, essa resposta, né, epidemiológica muito diferente em diferentes regiões no mundo, né, e mesmo dentro do Brasil mesmo. E é curioso, Milton, né, porque aí se aborda uma questão que é muito interessante, né, o uso de medicamentos por pessoas sem prescrição médica, porque a própria vitamina D, né, existe correlação, como você falou, né, de casos de insuficiência respiratória, tem artigos
principalmente em crianças, né, de outras deficiências respiratórias associadas à carência de vitamina D. Só tem que a vitamina D ela é lipossolúvel, ela se acumula no nosso organismo, na gordura do corpo, e não é ideal que você tome como já falou, preventivo, sem receita médica. A mesma coisa essa droga, a dexametasona, que é indicada, né, para tratamento da infecção. Ela não mata o vírus, não é isso? Ela diminui a infecção, que é um efeito grave da infecção pelo coronavírus, mas também não é para você tomar, como a gente falou, como preventivo ou em qualquer situação, não é isso? Sim, não. Principalmente a dexametasona, né? Que ele é um anti-inflamatório potente e ele tem ação também, né, supressor da resposta imunológica. Dependendo da fase, né, ou do momento que você tomar a dexametasona, você pode piorar a infecção ou qualquer outra infecção, porque ele é imunossupressor. Então, em vez de piorar, naquela situação, né, da infecção mais grave, na fase inflamatória, para conter a inflamação, que a fase da infecção viral, a fase viral já até passou, ela já está numa fase de remissão, mas a resposta inflamatória ela é ainda bastante potente, e aí é utilizada para conter um pouco essa inflamação, né, que ela é uma inflamação exacerbada, além do necessário, né, que nosso corpo necessita, ou a própria resposta imunológica necessita para ser ativada. Uhum. Milton, uma informação também que recentemente se foi colocado num estudo, não sei se você viu, sobre a questão dos tipos sanguíneos, né, e a maior ou menor resistência ao vírus, né, a infecção viral. Você viu alguma coisa a esse respeito? Você podia falar um pouquinho para a gente? Vi sim, João. A princípio, né, foi uma mera, mais ou menos parecida com a história da vitamina D, né, mas uma avaliação dos pacientes internados em UTIs, verificou-se, né, que boa parte dos pacientes, né, em proporção, tinha sangue tipo A, que na população, de uma forma geral, o sangue tipo A e o sangue tipo O, eles são mais ou menos proporcionais, dependendo da população, em torno de 42%, 43%, né, de um e de outro, e algumas populações em torno de 38%, 30 e poucos mais, proporcionalmente entre sangue tipo A e tipo O. E, curiosamente, né, paciente internado no UTI, havia uma frequência maior, né, de pessoas com sangue tipo A. E aí, então, começou-se a sugerir, né, que pacientes, indivíduos com sangue tipo A, possa ter maior probabilidade, né, de desenvolver uma infecção mais grave. Depois foi feito, bem recentemente, na semana passada, foi publicado um artigo, ainda na forma pré-print, né, não avaliado ainda pelos pares, de uma pesquisa, né, genômica bem ampla, com uma população, assim, com uma amostragem bem grande, em torno de 120 mil pessoas, mais ou menos, para avaliar, né, na sequência do genoma de todas as pessoas, né, amostradas, para detectar se haveria algum polimorfismo, algum gene que pudesse estar associado com a predisposição para desenvolvimento, né, de infecção mais grave pelo Covid-19. E realmente foi identificado 2 regiões, né, que poderia predispor algumas pessoas, né, poderiam predispor à infecção mais grave. Veja bem, não é a predisposição no sentido de que a existência desse polimorfismo determina, ele não é determinante, ele é uma possível associação, ele é condicional. Ou seja, a pessoa que tem esse polimorfismo, né, nessas 2 regiões, tem uma probabilidade um pouco maior de desenvolver uma infecção mais grave, né, pelo SARS-CoV-2. E curiosamente, nessas 2 regiões, numa delas tem associação, nessa região do polimorfismo, tem genes associados com
resposta inflamatória de quimiocinas e receptores de quimiocina. Talvez, né, ainda não está bem definido, né, que essa resposta inflamatória, a presença desses genes associados a quimiocinas e receptores, né, isso está associado com a resposta inflamatória, possa predispor, né, facilitar o desenvolvimento de infecções mais graves. E a outra região está exatamente, né, também associado com os genes associados com o grupo sanguíneo. Talvez, né, seja esse polimorfismo nessa região possa definir, né, essa maior frequência, né, de indivíduos por sangue tipo A ter maior probabilidade de desenvolver a infecção. Mas, por outro lado, existem outros estudos também feitos com o SARS, né, lá daquela estudo anterior, de 2002, mostrando que anticorpos anti, né, o grupo A sanguíneo também é capaz de interferir na relação, né, da interação do vírus SARS, do surto, né, epidêmico anterior de 2002, com a interação com a célula hospedeira. Ou seja, indivíduos do sangue tipo O pode ter anticorpos contra a proteína A do sangue e, dessa forma, dificultar, né, essa infecção pelo coronavírus. Mas isso também não está provado para o coronavírus, né, por SARS-CoV-2. Isso está demonstrado para SARS lá naquela epidemia de 2002. Ou seja, a gente ainda tem muita coisa para saber sobre o Covid-19, né? Exatamente. Nós temos aqui no chat uma pergunta da Deise Fernandes. Ela quer saber se, em relação à reinfecção ainda do caso do paciente mineiro, que teve um resultado positivo em abril, depois voltou a testar positivo, ela gostaria de saber se pode ser uma volta dos sintomas ou uma violenta reinfecção. Olha, por ser um caso isolado, é muito difícil de responder e com segurança responder. Primeira coisa, talvez tenha que ser considerado, né, se o primeiro diagnóstico realmente foi confiável. Eventualmente pode acontecer, né, de uma contaminação no processo de manipulação, né, e aí ter dado um diagnóstico positivo sem efetivamente ter sido uma infecção real. A outra questão é que pode existir, né, algumas questões particulares da própria pessoa, né, alguma alteração na resposta imunológica, enfim, alguma situação que possa permitir, né, que essa pessoa faça uma reinfecção. Né, o que eu estava dizendo lá no início, né, da nossa conversa, que a frequência, né, de pessoas lá na China que teve, né, a descrição de reinfecção, ela foi, assim, um número muito pequeno de pessoas, né? Então, estatisticamente, não dá para a gente dizer que indivíduos que tiveram a infecção pelo coronavírus pode fazer reinfecção. Né? A observação estatística sugere que não. Mas, assim, como eu disse, sugere. A gente não pode, com muita segurança, né, afirmar isso ainda. Porque a gente tem muito pouco tempo, né, de estudo dessa doença e, eventualmente, pode até, enfim, esse vírus ficar alojado em algum órgão, algum tecido, né, na forma latente, que também não está descartada essa possibilidade. Mas, enfim, não sabemos. Eu vi um estudo agora, inclusive, fiquei muito preocupado com ele, né, por causa da minha própria pessoa, que estão vendo que o vírus pode ficar acumulado em tecido adiposo. Eu estou ferrado. Leandro, mais alguma questão aí, Leandro? Sim, já estamos caminhando para o final da live, tá? Gostaria de saber, professor Milton, diante de todos o seu conhecimento em relação à imunologia, às questões da vacina, nós temos aí no mundo inteiro
dezenas de grupos de pesquisa se esmerando em encontrar uma vacina. Você acredita que ainda este ano possamos ter uma vacinação em massa no planeta? Este ano? Este ano? Com certeza não. Lamento decepcionar, mas com certeza não. Assim, muito difícil. Não, esse ano não. Porque as vacinas, né, em fase de teste mais avançadas, que é a de fase 3, estão começando agora, né, não só no Brasil, em vários outros países. Nesse grupo de fase 3, né, que está acontecendo aqui na Fundação Oswaldo Cruz, né, que está coordenando a pesquisa junto com da vacina lá de Oxford, e o Instituto Butantan, coordenando a pesquisa do grupo lá da China. Né? Então, esse estudo está começando agora. Ele vai levar em torno, por exemplo, vão ser selecionados mais ou menos 9 a 10 mil voluntários de pelo menos 4, 5 ou 6 estados diferentes do Brasil, isso só no Brasil, que serão vacinados. Bom, primeiro serão triados, né? Eles não podem ter resposta específica contra o Covid-19. E aí sim são selecionados, eles serão vacinados e acompanhados por mês, 2 meses, 3 meses, né, e avaliados para quê? Se eles vão sofrer infecções ou não, né, e esse grupo é constituído pelo grupo que vai receber a vacina em si e o grupo que vai receber o placebo. Né, e eles não sabem, então serão todos avaliados da mesma forma, e aí a diferença, né, entre o grupo placebo e o grupo que recebeu a vacina efetivamente, né, se vai existir uma diferença estatística no nível de infecção dessas pessoas. O que se espera é que o grupo que vai receber a vacina, de verdade, tenha o índice de infecção muito menor com relação ao grupo placebo. Isso vale para os 2 grupos vacinais, quer dizer, as 2 vacinas que estão sendo testadas, tanto pelo Butantan quanto pela Fundação Oswaldo Cruz. Depois disso, né, da avaliação, isso vai levar, no mínimo, até o final do ano, né, para poder avaliar, né, acompanhar todos esses voluntários, né, e ter uma resposta mais ou menos segura de que essa vacina é capaz de conferir proteção. E, a partir daí, né, apesar de toda a infraestrutura já estar sendo montada para a produção dessa vacina, ainda assim é necessário fazer a produção da vacina e ter e se pensar muito bem, né, prever toda a logística de produção e distribuição dessa vacina. Eventualmente, a gente pensa, não, produzir vacina é muito fácil, né, tem que ter uma grande estrutura, né, para a produção da vacina, multiplicação, né, das partículas virais, e aí sim, invase a produção da vacina e invase da vacina. Mas veja que existe uma série de outras coisas junto com tudo isso que tem que ser considerado, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista, num debate com os 2 ex-ministros, né, e eles colocando o seguinte, sim, mas veja bem, você tem que também considerar que é necessário ter frascos para invase suficiente, agulhas, seringas e toda a logística de distribuição dessa vacina. Né? Sim, o mundo inteiro produz frascos, produz, né, seringas, agulhas e tudo mais, mas veja, vai ser uma demanda tão grande, né, por todos esses insumos que certamente a gente talvez passe pelo mesmo processo, né, dos EPIs durante o início dessa pandemia. Então, todas essas questões necessitam ser consideradas no que diz respeito ainda à logística. E, claro, a gente precisa também considerar a resposta, né, satisfatória dessas vacinas. O que se percebe é que, por exemplo, não há uma restrição, né, muito grande com relação a essas vacinas. Restrição no sentido, assim, de que precisa ser a melhor vacina do mundo. Né,
os órgãos reguladores, né, que avaliam essas vacinas, eles já admitem, por exemplo, que se uma vacina, pelo menos, diminuir ou inibir a fase clínica da doença, já é uma vacina aceitável. Né? A princípio, deveria ser uma vacina que não permitisse a reinfecção. Por exemplo, a vacina de Oxford, quando foi testada, né, em primatas não humanos, os animais vacinados, eles não desenvolveram sintomas, mas foi possível isolar o vírus desses animais. Ou seja, a vacina não foi capaz de prevenir a infecção, ela foi capaz de prevenir nos animais experimentais, né, o desenvolvimento da doença. Então, assim, a gente não tem uma expectativa de que essas vacinas sejam, né, completamente protetoras e não permitam a infecção. Mas se pelo menos ela for capaz de inibir o desenvolvimento, né, da fase clínica ou dos sintomas clínicos, ela vai passar a ser, ela vai ser aprovada e vai ser utilizada. E aí, na medida que o tempo for passando, né, as outras propostas vacinais vão aparecer, vão ser avaliadas, e sim, vai ser selecionada aquela vacina que induziu uma melhor resposta, induziu uma melhor proteção. Ô Milton, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Eu tenho algumas pessoas que postaram algumas perguntas aqui no chat, eu vou pedir para o Leandro depois dar uma olhada, mas antes eu queria só dar um pequeno aviso. Tá? A presença está sendo disponibilizada por um link, tá? Que vocês têm que entrar no link e preencher um formuláriozinho no Google Forms para ter a presença. Tá? Vai ficar disponível por alguns minutos, depois a gente vai cancelar o acesso ao formulário, só para a gente saber quem está por aqui mesmo. Então, botar o nome só no chat não adianta, tá? Precisa preencher o formulário. Leandro, a gente tem mais algumas perguntas aqui no chat, você podia comentar aqui, colocar? Para concluir, então, temos aí a pergunta da Daisy, que no Brasil foi detectado mais de um tipo de genoma de SARS-CoV. E a vacina, como irá combater? Vai abranger mais de um tipo? Sim, é uma boa pergunta, né? Mas veja bem, esse genoma detectado, ele é importante para identificar, né, as origens, né, a ramificação a partir daquela, mesmo da infecção lá, a partir da China, e que se distribuiu no mundo inteiro, é capaz de, através dessas mutações, né, fazer uma árvore, né, de origem dos vírus, para poder identificar as diversas linhagens, né, desse vírus. Mas até agora, né, o que se tem visto na análise do genoma do vírus, as mutações não são suficientes, né, para que seja impedido, né, uma resposta protetora da vacina. Ou seja, essas mutações são localizadas em regiões, em proteínas de outras regiões do vírus, da estrutura viral, e não daquela região da espícula, que é a principal estrutura do vírus que faz interação com a célula hospedeira, para a qual é direcionado, né, todas as vacinas desenvolvidas para o coronavírus estão direcionadas principalmente para aquelas proteínas associadas com a espícula viral. E essas mutações ainda não foram identificadas, né, suficiente para que pudesse ter uma estrutura diferente que não possa ser coberto pela vacina. E se isso acontecer, e quando acontecer, sim, é possível colocar 2 cepas vacinais na vacina, e aí sim a vacina também continua sendo protetora, né, para os 2 cepas virais. Ok. Então, só para reforçar aí o comentário da Marcilene, né, em relação ao seu comentário entre o tipo sanguíneo e a infecção pela Covid, a Marcilene diz aí que ela é do tipo A e sempre foi assintomática, e teve contato direto com 4 pessoas infectadas e não teve nenhum sintoma, isso há 3 meses. Foi só um comentário, né? Deixa eu só comentar essa resposta dela, que é bem interessante, bem rapidinho, né, porque tem...
Essa é uma outra questão bem interessante, né, que hoje, em termos de epidemiologia, tem duas linhas, né, de pensamento, né, de propostas diferentes, né, que é daquele grupo lá do Imperial College de Londres, né, na Inglaterra, e também do grupo de Oxford. Né? E uma das questões importantes da questão de ser ou não suscetível à infecção pelo coronavírus, aparentemente tem boa parte da nossa população talvez não seja suscetível como inicialmente foi considerado, né, para todo mundo. Né? Alguns trabalhos de pesquisa realmente bastante sérios e bastante muito bem realizados, muito bem feitos e robustos em termos de dados, mostra que indivíduos que nunca tiveram contato com o SARS-CoV-2, né, tinha resposta celular para a SARS-CoV-2. O que sugere é que outros coronavírus que a gente tem em contato, né, como o coronavírus tipo alfa e tipo beta, que é o agente comum, né, dos resfriados que a gente tem com uma certa frequência, principalmente no inverno, teoricamente não, essas pesquisas mostram que essa resposta celular desenvolvida com esses outros coronavírus há uma reação cruzada e que ela pode proteger também, entre outros aspectos também que podem levar à suscetibilidade ou não, né, ao SARS-CoV-2. Mas isso talvez a gente fale em outro momento. Mas essa é uma questão bastante importante de ser considerado, né, que pode sim existir uma resposta celular protetora desenvolvida por outros coronavírus e que pode proteger contra o SARS-CoV-2. Milton, aproveitando aqui para mandar um abraço para um colega que nos abraça, professor Vitor Quintana Flores, da UENF, querido amigo, bom te ver por aqui. Né? E aí, agora a gente está caminhando realmente para o final dessa live, e eu gostaria de pedir para o Milton que fizesse os seus comentários, as suas considerações finais aí que ele acha importante. Enfim, eu só queria agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar, né, todos esses conhecimentos que a ciência nos tem permitido, né, e oferecido, apesar de ainda ser muito limitado, né, em termos de quantidade. Aliás, a gente tem muito mais perguntas do que resposta, mas sim, a gente caminha nesse sentido, né, que é muito importante, né, a gente ter realmente esse discernimento, né, do que a ciência, o que é ciência, o que é científico e o que não é, né, a pseudociência, e muito cuidado nas interpretações, né, de opiniões, às vezes de pessoas, né, não que sugerem que tem embasamento científico e eventualmente não tem, né? Isso é muito importante. Para quê? Para que a gente, com base nisso, possa ter ações e atitudes condizentes, né, para que a gente possa conter essa infecção e que ela não se dissemine, né, e sim que a gente possa controlar essa infecção e, enfim, a gente possa se manter, né, bem até termos uma vacina que seja protetora, e aí sim vamos poder, né, retornar ao nosso convívio social, profissional, de forma ampla e quase que irrestrita. Certamente nós vamos, além, né, dessas questões, certamente essa pandemia vai nos ensinar várias outras coisas, né, das questões de responsabilidade, fraternidade, né, responsabilidade com os nossos próximos, com as pessoas, das questões morais que são importantes, né, nesse momento, e sim do pensamento, né, do coletivo, né, quanto a prevenir essa infecção, e que todo esse processo não seja somente para o combate, né, do coronavírus, mas que sim, né, como sociedade, a gente aprenda muito mais do que somente as questões específicas, né, de controle dessa pandemia, mas sim possamos também, né, evoluir do aspecto científico e moral. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Milton. Muito importante essa colocação. Né, eu acho que a pandemia tem muito a ensinar para a gente, não só perfeitamente como você colocou,
do aspecto científico, que quem tem a resposta verdadeira é a ciência, porque trabalha com a verdade, mas os aspectos éticos e morais que a gente tem que sempre considerar. Né? Então, Milton, te agradeço muito pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade em nos atender. Muito obrigado mesmo. Tá? E queria pedir a todos que continuassem com a gente. Toda terça-feira, 19 horas, a gente tem uma live aqui. Na próxima, vamos estar com a doutora Maíra Benchimol, uma pessoa também muito querida para mim, foi aluna da UENF, e depois trabalhou com grandes projetos muito interessantes na Amazônia, na floresta amazônica, vendo lá as onças de perto. Tem até umas fotos das onças, vocês vão ver, né? Com Mata Atlântica e projeto, né, agroecológicos para mostrar que tem alternativas de uso sustentável da floresta amazônica e da importância, né, dos sistemas florestais em gerais para a gente. Não é só passar boiada, não, gente. Então, a Maíra, na próxima semana, vai estar aqui com a gente. Né? Então, ficamos por aqui, nos despedimos, agradecendo mais uma vez ao professor Milton, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui. Quem tiver dúvidas, pode mandar para a gente tenta fazer chegar ao professor Milton, tá? Então, acompanhe o nosso projeto, que é um projeto de extensão da UENF, perturbem o pró-reitor para que ele certifique a gente, né? Projeto de Educação, Ciência e Saúde, um dia certificado. Maíra, você está aí, minha linda, que bom, amo essa menina, quase que eu peguei ela no colo, depois ela vai falar a verdade. Eu conheci Maíra pequenininha, ela sempre foi pequenininha, né? Mas bem pequenininha mesmo. Então, né, esperamos vocês na próxima terça-feira, 19 horas, aqui no Facebook, no nosso projeto Educação, Ciência e Saúde. Obrigados a todos aí pela audiência. Muito obrigado. Obrigado, professor João, obrigado, professor Milton, e obrigado a todos. Até mais. Até mais. Muito obrigado. Grande abraço. Valeu.